Fala aí, Massa, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, Resenha da Massa 25. Hoje, sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2016. E já começa a loucura, quebradeira, bebedeira, família e as festas bem mais divertidas de família do que as outras, né? Porque tá todo mundo louco. E aí, eu nem sei como é que vai ser segunda-feira, porque depende do estado em que eu terminar essas festas de Natal aí. Sobre a segunda-feira passada, foi um problema técnico que eu tive, nem sei se você reparou, né? Mas não teve o programa de segunda-feira, né? Eu não gravei o vídeo 25, que seria na segunda, mas foi por causa de um problema que eu tive. Eu arrumei uma gambiarra aí, não sei se está resolvido, mas então, né? Pulou uma segunda-feira, fazendo hoje e tal, mas continuo falando sobre o que eu venho falando, que são os atores de 2016, os problemas que o Atlético teve. Comecei da torcida, passei por diretoria e imprensa e agora eu vou falar de técnicos, seguindo uma hierarquia de responsabilidade. Não importância, mas responsabilidade. Porque torcida, por exemplo, é muito importante, muito influente, faz muito barulho, mas a responsabilidade das decisões é da diretoria. Então a diretoria está mais próxima do núcleo dos problemas de 2016. Agora não, agora é o pau quebrando mesmo, é campo, jogo, são técnicos e jogadores. Só sobre o vídeo do 24, né, que foi de sexta-feira passada, em que eu falei sobre diretoria e imprensa. Logo depois que eu gravei, eu vi uma entrevista do Denzel Washington e do Chico Maia, depois do Chico Maia, falando sobre a imprensa. Então deu uma reforçada no que eu falei. Os dois estão falando da mesma coisa, da importância que a imprensa tem dado para ser o primeiro a dar notícia, se preocupando menos com a verdade, né? Se preocupando menos com o levantamento das informações antes de, teoricamente, dar uma notícia, e a importância que a galera está dando para clique, para audiência, né? Porque se dá uma notícia lá que você não apura direito e a galera destrói lá seu blog, seu site de clique, depois, se não confirmar, foda-se, já teve os cliques que você queria, já ganhou seguidores. Nem sempre a galera que segue vai deixar de seguir quando a informação não for confirmada. Enfim, é isso que a imprensa está priorizando. Eu nem falei muito disso, mas foi legal os caras terem reforçado isso. O que eu falei foi mais sobre a importância da diretoria, da torcida, junto com a imprensa, nas decisões da diretoria, né? Fazendo pressão para a diretoria demitir técnico, sobre jogadores, sobre a imprensa influenciar a torcida contra ou a favor de jogadores, a favor de técnico, foi o caso do Marcelo Oliveira esse ano, e aí eu vou falar sobre isso. Era mais relacionado à análise da imprensa, não tanto de notícias, porque a notícia agora, essa época, e eu acho que também quem não acostumou com essa porra ainda não vai acostumar nunca, porque fica esse desespero mesmo para dar notícia de contratação e dispensa e tal. Isso não, pra mim não interfere muito, é a hora que a diretoria apresenta o jogador que importa. Mas durante o ano, sim, aí as análises, as broncas, as defesas, as proteções, isso atrapalha muito na temporada, né? Esse ano aconteceu demais. Sobre técnicos, né? Vamos... só sobre imprensa, esse caso do Marlone aí é um bom exemplo, porque eu nem sei se seria bom ou seria ruim. O Roger indicou e pronto, acabou. Pra mim é o que basta. Se eu tô apoiando a porra do técnico e ele indica o jogador, eu não tenho que criticar o jogador. Eu não vou analisar o jogador. Se eu tô apoiando o técnico, é porque certamente ele entende muito mais que eu. Senão eu concorreria o cargo com ele. E ia mandar meu currículo pra entrar no lugar dele. Não, se eu apoio o treinador, eu tenho certeza que ele entende mais do que eu, acompanha mais do que eu, analisa bem melhor do que eu. E quem sou eu para ficar criticando o Marlone se o técnico pediu? Mas as notícias, a repercussão lá em São Paulo, a opinião pública lá, né, da torcida do Corinthians influenciaram na negociação, né? Nesse caso aí é um bom exemplo de que esse desespero aí para dar notícia às vezes atrapalha mesmo, e quando a diretoria faz o negócio na calada, a imprensa fica louca e que o torcedor quer saber, foda-se, eu não quero saber não, por mim não precisa saber não. Se o Daniel quiser negociar na calada, sem falar nada para ninguém, eu não sou um dos que a imprensa representa o torcedor, a voz. Não, a minha não. Por mim pode ficar na calada e trazer. Aí quando apresentar para mim tá bom. Não precisa ficar dando satisfação enquanto tá negociando não.
E aí, beleza, vamos falar de treinador. Começando com a parte boa de não ter gravado na segunda-feira, porque eu teria perdido a entrevista de ontem do André Figueiredo, né? E aí, para quem não entende muito a minha forma de ver, que eu vejo no Twitter lá, a galera reclama muito, e teve até um comentário ontem sobre esse caso do André Figueiredo. O cara falou, pô, mas você faz um esforço enorme para ser do contra, né, velho? Não, não é isso. Eu já vim falando aqui várias vezes, né, sobre assuntos diferentes, que eu defendi até o Marco Polo Del Nero, velho. Você tem uma ideia como funciona a minha mente, você vai entendendo aos poucos. Eu sempre me atenho ao conteúdo. Se veio do Osama Bin Laden, veio do sei lá, véio, pega um escroto aí e falou uma coisa legal. Eu pego a coisa legal e falo, concordo com fulano nesse aspecto. Pronto, acabou. Mas o cara é um trouxa, o cara é isso, o cara é maníaco, o cara é terrorista, foda-se. Isso que ele falou, tá certo. Nesse aspecto ele tem razão. É assim que funciona na minha cabeça. Me atenho ao conteúdo, não às pessoas, porque eu também não tenho nada pessoal contra ninguém. Eu analiso, se eu não concordo, é com profissional. A pessoa, às vezes, ele pode dar uma dentro e eu vou reconhecer que ele deu uma dentro. É o caso do Patrick, é o caso do Aguirre, é o caso do André Figueiredo agora. Eu não sou obrigado a concordar com todas as críticas feitas a uma pessoa, porque todo mundo não gosta do cara, que todo mundo critica o cara. Não é ser do contra, é minha forma de pensar. E o André Figueiredo falou, dentre várias coisas que ele falou nessa entrevista de ontem, quinta-feira, dia 22, uma que foi a mais polêmica, que ele falou que a base não é quem revela é o time principal. E a torcida, porra, como é que é? O cara pode falar isso, o cara é diretor da base, então manda a base toda embora, fecha a base, não sei o que, não sei o que. A galera não pensa que faz todo sentido, e eu concordo plenamente com o que ele falou. E eu concordo, quer dizer, na verdade eu não concordo, eu já falava isso há muito tempo, toda vez que a torcida do Galo vem com esse papo, olha o Santos, meu irmão, se você quer analisar a base, eu não posso falar de base, porque eu sou como uma maioria, talvez nem a maioria, mas tem gente que acompanha a base, beleza? Torcedor que acompanha a base, é um nível. Eu estou talvez o intermediário mais comum, que é que só assiste as finais, só assiste jogo decisivo, semifinal, final, porque não acompanha a base. Isso aí é Copa São Paulo, que é transmitido, final de Copa BH, não sei o que, aí eu acompanho. E tem uns que não acompanham nada, só fica sabendo o resultado. Assim como profissional. O time profissional também tem muito torcedor que é assim. Não acompanha notícia, não vê entrevista, não sabe porra nenhuma. Só vê o resultado e fica puto, vê o resultado e vai zoar cruzeirense. Beleza, tudo bem. Isso acontece no profissional, quanto mais na base. Então, eu não posso falar sobre base com muito, assim, como se eu entendesse pra caralho. Não entendo. Mas acompanho e critico algumas coisas há muito tempo. Quando a torcida do Atlético vem, né, desconhecedora da base do Atlético, vem me falar de base do Santos, aí eu falo, você sabe quando o Gabigol começou a jogar no profissional? Você sabe quando o Zeca começou a jogar no profissional? Você sabe com quantos anos fulano chegou no Santos? Você sabe há quanto tempo fulano está jogando e no banco e treinando, mas joga um jogo aqui, joga um paulista, joga não sei o que, para agora, no terceiro, quarto ano de profissional, ele aparecer no time titular, se destacar no time titular, ser comentado pela imprensa brasileira, e aí você percebeu que o cara existe? Você sabe como funciona o lançamento de jogador no Santos? Você sabe como a torcida do Santos recebe um jogador que está no primeiro ano dele de profissional e domina a bola na canela? Você sabe como a torcida do Santos recebe um jogador que veio da base com a fama de matador e chega e erra gol no Paulista? Ou erra gol nas primeiras fases de Copa do Brasil? Você sabe a paciência que a torcida do Santos sabe que tem que ter com os jogadores da base? Porque isso tudo é uma cultura. Aí você quer pegar o Gabigol, no último ano dele, vendido para a Europa, e quer comparar o Gabigol com o Carlos. Você sabe como foi o lançamento do Gabigol? E você lembra como foi o lançamento do Gabigol? Porque o Carlos está aqui. Se você não sabe do Gabigol, beleza, mas o Carlos está aqui no Atlético. Se você acompanha o Atlético, você deveria saber como o Carlos foi lançado. E não tem nada de profissional na forma como o Atlético lança jogadores. Ou seja,
se o cara vem com uma fama, vem com uma preparação de centroavante, de matador e tal, não sei o que, e no primeiro ano dele de profissional, o cara vai e coloca o Levi, que eu gosto, Levi, que eu sou fã, coloca o cara de ponta, você tá de sacanagem comigo. Você improvisa o jogador que tem experiência, você improvisa o jogador que você conhece, que tem o skill de marcador, de ponta, de velocista, não sei o que, você fala, eu identifiquei nesse cara uma habilidade que eu acho que eu posso usá-lo nesse... Agora, o cara da base, o Levi não sabia, a não ser que alguém da base, aí é um problema também, né, de transição, que tenha falado, não, lança ele, porque ele vai conseguir jogar na ponta, né? Talvez também o jogador que está querendo aparecer fala, não, eu jogo em qualquer lugar. Porém, isso não é profissional, isso não é um padrão, isso não deveria ser um padrão. Então, quando eu ouvi o André Figueiredo falar isso, que a base não é responsável por revelar, eu concordei, porque eu já concordava. Eu já criticava a forma como o Atlético lança jogador. Pega o Mineiro, aí você coloca Prato, Luan, você coloca Robinho no Mineiro, o Fred jogou pouco, né? não jogou no Mineiro, mas você coloca o Robinho no Mineiro, você coloca o Ronaldinho Gaúcho no Mineiro, e não põe os meninos da base. Aí quando alguém machuca no Brasileiro, você vai lá, perdeu o titular, perdeu a reserva, perdeu o terceiro reserva, perdeu o quarto, quinto reserva, aí você fala, traz o menino da base aí e joga na Série A. Galo disputando título, Galo, todo mundo olhando para o Atlético, todo mundo querendo saber como está o Atlético, todo mundo vem preparado para pegar o Atlético, aí você coloca um João Figueiredo da base, você coloca um Leonan da base para jogar em Série A, passou o Mineiro aí com o Robinho em campo no Mineiro, disputando Libertadores, e você criticou o técnico que não colocou o time titular na final contra o América. Olha isso como funciona o raciocínio da torcida e imprensa, né? Você critica o técnico que, coincidindo mata-mata de Libertadores e final de Mineiro, critica o cara por não ter colocado o time titular no Mineiro. E Robinho, Casares, o caralho, tem que meter todo mundo para jogar Mineiro. Mas aí você concorda que o menino da base tem que ser lançado no Brasileiro. Pô, gente, pelo amor de Deus. Então, não é porque o André Figueiredo, não sei se o trabalho dele é tão bom, porque eu não tenho parâmetro para falar de base do Atlético, mas nesse caso, ele pode ser o pior diretor de futebol de base da história, do mundo. Mas nesse caso ele tem toda a razão. Não é o time titular, não é a base quem revela, é o time titular quem revela. A forma como o treinador puxa os meninos da base, a forma como ele coloca o menino para jogar, a forma como a torcida recebe esse menino. Eu vi aí, o Carlos é um ótimo exemplo, né? Porque o Carlos foi lançado no final de 2014, Carlos jogava profissional do Atlético, base de seleção e base do Atlético ao mesmo tempo. Então o cara jogou tipo um dia sim, um dia não. E a torcida, beleza, vinha com a fama lá de ser matador. Como ele não teve um desempenho de Ronaldo fenômeno logo na estreia, a galera começou a pegar no pé dele. Esse cara é enganador, esse cara não sei o que e tal, não sei o que. Hoje todo mundo, se o Carlos for vendido, todo mundo vai falar, vai tarde e tal, não sei o que, já deveria ter dado muito tempo. Porque ninguém viu o Carlos jogar e ninguém quer ver o Carlos jogar. E aí quando o cara da base fala que isso não é revelar jogador, lançar um menino desse jeito, logo no segundo ano colocar ele na ponta, né? O cara cresceu como centroavante, mete o cara na ponta e você critica ele porque o desempenho dele como marcador não é bom. Pelo amor de Deus, né, galera? E aí você criou uma fama no menino que ele é enganador e hoje o Carlos não tem prestígio nenhum, apesar de ir normalmente muito bem. Você quer que o Carlos jogue como Prato, só que você não cobra do Prato como você cobra do Carlos. Tá de sacanagem de criticar uma declaração dessa do André Figueiredo, né? Ele tá mais do que certo e o Galo não sabe fazer. O Galo provavelmente ele deveria também brigar por isso lá. Por isso eu tô falando, não defendo ele, não acho que ele é bom pra caralho. O Galo, ele deveria brigar lá pro Galo ter critérios para lançar jogador. Mas que o Galo não lança o jogador da forma como deveria, isso é fato. E a torcida não recebe jogadores da base como deveria. Isso é muito fato. Então nunca se compare com o Santos. Nunca compare a base do Galo com a do Santos. Nunca compare a torcida do Galo com a do Santos no que diz respeito a revelar jogadores. Isso é incomparável, a não ser que o Atlético tenha assim, uma mudança enorme de cultura. Isso não vai mudar. Os jogadores do Atlético vão subir no Brasileiro,
tendo a galera brigado pelo time titular no Mineiro, e vão lançar jogador no Brasileiro, brigando por título, brigando por vaga na Libertadores, a torcida vai cobrar do cara como se ele fosse veterano, beleza? E aí, continuar com isso, eu já, né, até comecei a falar, eu falei do Levi. Para começar a falar dos técnicos em 2016, bom, eu só lembrando que desde 2012 a gente tem um problema enorme de defesa, desde 2012. Inclusive a Libertadores 2013 a gente ganhou passando muito aperto, porque tomávamos muito gol. E a Copa do Brasil de 2014 nem se fala, né? Eu já falei isso aqui, a necessidade, é legal você lembrar de viradas históricas, mas o fato delas serem necessárias é porque alguma coisa aconteceu de errado. Você toma gol no mata-mata, toma gol, 2 gols fora de casa e mais um em casa, beleza, você virou, ficou lindo, ficou maravilhoso, mas aconteceu alguma merda, né? Você tem que entender que não vai acontecer sempre e tem que tentar resolver esse problema. Então desde 2012 a gente tem esse problema, beleza? Como o time de 2012, 2013 era fantástico e o Cuca é muito bom, não acho fantástico também, mas ele é muito bom. Com o time fantástico na mão, nós ganhamos a Libertadores, quase fomos campeão brasileiro, teve a questão do roubo também, com um problema de defesa. Passamos para 2014 tentando resolver isso. Na verdade não foi isso o caso, o Autuori veio sem planejamento nenhum, mas teoricamente era a oportunidade de resolver o problema de defesa. Porque se você jura aí que o Autuori é uma bosta, e principalmente que o trabalho dele no Galo foi uma bosta, eu sinto te falar que eu não concordo. Beleza, pode me chamar de do contra, mas eu não concordo. Primeiro que ele não é uma bosta, ele é campeão de vários campeonatos que a gente queria e quer. E no Atlético ele teve 5 meses, 4 meses para trabalhar. Se você acha que consegue analisar e dizer que esse trabalho foi ruim, beleza, parabéns. Eu não me atrevo a fazer isso, principalmente porque foi ruim, porque saiu da Libertadores no mata-mata para o Atlético Nacional. Na verdade ele nem chegou a sair, né? Ele tomou 1-0 lá, que para você é absurdo, para mim não é absurdo. Tomou 1-0 lá e já não pegou o jogo da volta, já foi o Levi que assumiu. Então eu não posso falar que o trabalho do Autuori foi péssimo. Mas era oportuno para resolver um problema de defesa do Atlético. Não aconteceu. Veio o Levi e é outro estilo de jogo de novo, mais parecido com o do Cuca, e que aconteceu, repetiu o que aconteceu na Libertadores. Fomos campeões com viradas históricas, tomando muito gol, enfim. E o Levi continuou no ano seguinte, 2015, conseguiu ser vice-campeão com uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Provavelmente a gente perdeu esse título, além dos roubos que aconteceram também, além do Corinthians ter aproveitado muito bem a vantagem que ele ganhou no apito, a gente também poderia ter disputado, pelo menos disputado mais esse título, até o final, chegar mais próximo, se não tivesse tanto problema defensivo. E aí veio, na minha opinião, a primeira vez que teve um planejamento para contratar técnico desde 2012 para cá, porque ficava alternando, né? Retranqueiro, Galo doido, retranqueiro, Galo doido. Então não havia critério. A primeira vez que houve critério foi com a contratação do Aguirre. Por quê? Porque o Levi saiu na busca pelo Muricy. Não vindo o Muricy, o plano B era no mesmo perfil do Muricy, retranqueiro. E aí eu vou falar pessoalmente, eu espero que o Roger seja retranqueiro. Eu sei que a torcida do Atlético não aguenta, mas é esse treinador. Pode pesquisar brasileiro, pode pesquisar mata-mata. Treinador retranqueiro que joga pelo resultado é o que ganha título. O treinador que joga bonito, que mete 2 gols, a torcida fica louca e grita que mais um, e o cara vai lá e põe o jogo pra cima, pode até ganhar, golear, mas pode também tomar virada, pode tomar um empate, perder pontos. O treinador retranqueiro joga pelos 3 pontos. Eu uso exemplo aí direto do Tite. A torcida do Corinthians odiava o Tite quando dava errado. Por quê? Se você joga feio e dá errado, realmente é uma bosta. E o cara era chamado de empatite. A torcida do Corinthians só parava de reclamar do Tite, do jeito dele jogar, para comemorar título. E foram vários. Beleza? O Muricy foi tricampeão jogando desse jeito. O Autuori foi campeão, muito campeão. Se você não gosta do Autuori, beleza. Mas ele é muito campeão jogando desse jeito. Então, principalmente mata-mata, né, em que o time pior é muito mais provável de ganhar do time melhor
do que em pontos corridos. Pontos corridos o time melhor quase sempre chega. Mata-mata não, mata-mata joga mal um jogo, se fudeu. Não interessa que time você está pegando. Quase que a gente perdeu o salto da Copa do Brasil para o Juventude, pra você ter uma ideia de como mata-mata, esse esquema de jogar pelo resultado funciona muito mais. Mas aí veio o Aguirre e mesma coisa do Autuori. A torcida não gosta do estilo de jogo do cara, ainda teve o agravante de ele acatar uma decisão da diretoria que era priorizar a Libertadores. Ele acatou, ninguém entendeu, a imprensa fez pressão, a diretoria desmentiu, abandonou o barco, falou, eu não tenho nada com isso não, ele que quer colocar esse time aí na final do Mineiro, ele que não quer colocar. Não, na verdade não é ele que não quer colocar, o Atlético tinha planejado isso, tinha planejado entrar com o Sub-23 na Primeira Liga, Primeira Ninguém Liga, e inclusive os outros presidentes da Primeira Liga brigaram com o Nepomuceno, falaram, pô, não é justo você fazer isso e tal. O Nepomuceno falou, foda-se, eu quero Libertadores. E aí, quando o cara aplicou isso no Mineiro, a torcida ficou louca, a imprensa repercutiu, e a diretoria falou, não tem nada com isso não, você perdeu o Mineiro, se fudeu. Tá errado, né? É uma sacanagem. E aí, mais ou menos, o mesmo caso Autuori. O jeito de jogar que a torcida não tem paciência, um papo de rodízio ridículo, que o cara explicou que não existe, mas a galera continua insistindo. A priorização da Libertadores, que eu concordo e vou concordar sempre, e a saída da Libertadores, com falhas do Vitor, que não pode ser criticado, então também foi para conta do treinador. Enfim, deu tudo, bagunçou demais e deu confusão demais, já estava igual o Levi, já estava meio impossível do cara continuar trabalhando. Dizem que ele foi demitido, dizem que ele pediu demissão, eu duvido que ele tenha pedido demissão, na verdade ele aceitou que já não dava mais, exatamente o mesmo caso do Levi, aceitou, não dá mais para trabalhar, não tem clima, não tem ambiente, a torcida não aceita, enfim. Veio Marcelo, eu fiquei puto, só concordei porque veio o Marcelo. Porque a torcida do Atlético tem mesmo esse negócio, né? Tem cara que você pode falar, tem cara que você não pode falar. Se você critica o Patrick na arquibancada, vai ter nego que vai juntar, vai sair 10 metros de lá, vai te abraçar e gritar junto. Patrick, ruim, fora Patrick, não sei o quê. Se você critica o Prato, a galera ao seu redor vai querer te pegar de porrada. A torcida do Atlético tem muito isso. Então, com o técnico acontece, né? Acontecia com o Aguirre. O Aguirre, você pode criticar a hora que você quiser, não vai ter resistência nenhuma. Já o Marcelo não. O Marcelo teria uma resistência. Então a única parte boa que eu vi da vinda do Marcelo foi que ele tem essa moral toda. E os resultados, é óbvio que eu também acho que os resultados dele ajudariam. Os resultados recentes ajudariam. Mas, por outro lado, eu achei muito estranho a galera ter aceitado de boa o planejamento dele, de que os primeiros jogos tal seriam difíceis. Acabou que não veio vitória nos 9 primeiros jogos dele e teoricamente estava programado e todo mundo aceitou de boa, mas é o Marcelo, então pode aceitar 9 jogos de brasileiro sem vitórias, zona de rebaixamento, pode aceitar. A única vitória do Atlético foi contra o Santos, com o mesmo time que perdeu para o Tricordiano do Aguirre, ou seja, a culpa do Tricordiano foi para o Aguirre, mas com o mesmo time ganhou do Santos. Será que o Aguirre mandou o time perder e os mesmos jogadores falaram, não, agora eu quero que vocês ganhem, vai lá e ganhem do Santos? Lógico que não. Mas o Marcelo veio, não ganhou mais até a 11ª rodada e ficou todo mundo de boa, tá tranquilo. É o Marcelo, gente, a gente confia no Marcelo. O Marcelo a gente conhece, velho de guerra do Galo e tal. Estranho demais. Eu, apesar de defender a permanência, fui crítico ao Marcelo o tempo todo, porque é muito esquisito isso, velho. O cara acha tão normal assim. As contusões são, sim, uma desculpa, mas não pode ser tão normal perder com o time que o Atlético tinha, como era pro Marcelo. E pra repercussão disso também. Pro Marcelo perder tá de boa. Não tá. E aí, quando o Marcelo foi embora, eu vi que nem a questão que todo mundo defendia, que ele tem na mão o grupo, ele é bom de relacionamento com os jogadores, nem isso ele tinha. Então, o que eu penso para 2017 é que a gente, primeiro, voltando a esse caso do Marlone aí, tem o Roger, que todo mundo confia, que todo mundo queria, que a diretoria trouxe, todos os clubes queriam, inclusive, não só a torcida, e o Daniel trouxe. Aí o cara chega e começa a indicar jogador, aí você começa a querer analisar jogador e questionar se você concorda com o técnico.
Você queria o técnico, acha que ele é o melhor do Brasil, e o jogador que ele indica você discorda? Como assim? Qual que é o seu critério? Não entendo. Eu honestamente não entendo. Você acha que entende melhor do que... entende mais do que o técnico? Você acha que você conhece o jogador mais do que o técnico? Então você não deveria defender a vinda dele. Você deveria mandar currículo pro Galo concorrer com ele, o cargo de técnico. Não é não? Então, Marlone, velho, pode ser quem for, velho. Pode ser quem for. Se o cara indicou, acabou. Eu concordo com a vinda dele, eu apoio a vinda dele, acho que ele é o melhor treinador do Brasil em atividade, na atualidade, mais estudioso e o caralho. Se ele mandar trazer jogador, tem que vir e foda-se. Se você não gosta, né? Não seja incoerente, amigo. E dispensa também. A dispensa vai ter dispensa aí que a galera vai ficar louca. Porque eu não sei se reparou, eu até indiquei o vídeo da TV, tá ficando grande pra caralho, mas esse assunto é bem legal. O técnico, né? Eu imaginava já que ia ser assim. Eu indiquei o vídeo do Bola da Vez com ele no ano passado. E eu lembro dele falando, primeiro falando sobre o Douglas. A galera falava que o Douglas não marca. E ele falando, Douglas marca. E ele chamou o Douglas, falou, Douglas, tá vendo isso aqui? Você fala que não marca, mas olha o que você faz. Olha a sua função aqui. Você é o cara que corre do lado, o cara que dá o primeiro combate. E o cara que todo mundo fala que marca é o que pega a sobra, já pega a bola destruída e tal. E outra coisa que ele falou é que ele é jogador, ele é ex-jogador. Então ele conhece jogador que dá carrinho pra torcida. Sabe aquelas bolas perdidas? Que tá saindo pra lateral, o cara dá carrinho pra tentar pegar, fingir que tá tentando pegar, e a torcida aplaude, fala que o cara é guerreiro, o cara é raçudo e o caralho. Pois é, o Roger já falou que sabe como funciona isso. E vai ter jogador aí que tem pra torcida, tem lugar garantido. Donizete é um bom exemplo. O Donizete acho que é o principal exemplo. Mas eu vejo mais jogadores assim, que a torcida tem como imexível no time e que ele vai tirar. E se não dispensar, beleza? Agora, que o modelo de jogo que eu espero para 2017, que eu acho que vai rolar, é o de resultado. É esse que vem título, viu? Você pode ficar nervosinho o ano inteiro, porque o Galo não goleia, porque o Galo mete um gol no Independência e segura o jogo e sai com os 3 pontos, você pode ficar nervoso. Mas no final do ano você pode estar comemorando o título aí, beleza? Galo doido, time jogar goleando, isso é pra fora. É torcedor de outro time que gosta de ver isso. Eu quero comemorar título. Então beleza, vamos lá. Se o Roger fizer isso, tenha paciência. Veja como foram os últimos técnicos do Atlético. O que a gente ganhou foi no milagre, porque mesmo os melhores times com os melhores técnicos tiveram problemas de defesa que não foram resolvidos nos últimos 5 anos, e a gente poderia ser muito mais campeões se alguém tivesse cuidado disso. Se o Roger cuidar disso com esse time que a gente tem, a chance de título é enorme. Porém, você tem que deixar isso acontecer, você tem que deixar o trabalho terminar, você tem que deixar o trabalho acontecer. E aí é só a coerência. Só você pensar, se no começo do ano você pediu o Roger, se no começo do ano você no começo do ano não, né? Começo do mês agora, você pediu o Roger, concordou com a vinda do Roger, então não enche o saco quando o cara fizer um negócio que você não acha que é certo, porra. Você entende mais que ele, né não? Então, ó, some não, galera. Feliz Natal pra todo mundo aí. Grande abraço. Boas festas, juízo na medida do possível. E se tiver condição, segunda-feira eu gravo o próximo vídeo. Se não, eu tento gravar terça também. Não precisa ficar também com esse rigor todo, não. Porque essa fase do ano aí é bebedeira mesmo, quebradeira. E juízo, paz, todo mundo. Grande abraço, some não.